Às 3 da madrugada, ela estava sozinha limpando o escritório quando encontrou um colar de 2 milhões esquecido no cofre. 10 minutos depois, estava algemada sendo acusada de roubo. Mas quando o bilionário exigiu ver as câmeras, descobriu uma conspiração que ia muito além do que imaginava. 3 da manhã. 3. O prédio corporativo da Augusto Empresas estava completamente vazio, exceto pela figura solitária de Letícia Silva caminhando pelos corredores do 40º andar com seu carrinho de limpeza. Aos 27 anos, ela conhecia cada canto daquele lugar melhor que os próprios executivos. Trabalhava naquele horário porque era o único que conseguia conciliar com os cuidados da filha de 8 anos. Letícia suspirou enquanto empurrava o carrinho pelo corredor principal. O salário de faxineira mal cobria as contas, mas pelo menos era um emprego fixo. Sua filha Ana estava sem estudar há 2 meses porque não conseguia pagar uma escola particular, e as públicas da região tinham lista de espera enorme. Cada real contava na vida dela. O escritório da diretoria financeira era sempre o último que ela limpava. Era o mais luxuoso, com móveis importados e uma vista privilegiada da cidade. Quando entrou na sala, algo chamou sua atenção imediatamente. O cofre estava aberto, completamente aberto. Letícia parou na porta, confusa. Nunca havia visto aquele cofre aberto antes. Sempre que limpava ali, ele estava fechado, escondido atrás de um quadro caríssimo. Mas agora estava escancarado, como se alguém tivesse esquecido de fechá-lo. E então, ela viu. Dentro do cofre, jogado de qualquer jeito sobre alguns papéis, estava um colar que parecia ter saído de um filme. Diamantes enormes brilhavam mesmo sob a luz fraca do escritório. Letícia engoliu em seco. Aquilo devia valer uma fortuna. Ela olhou ao redor, nervosa. Não havia ninguém no andar. O prédio estava silencioso como um cemitério. Será que algum diretor havia esquecido de guardar o colar? Ou será que era uma peça falsa usada para decoração? Letícia se aproximou devagar, sem saber direito o que fazer. Sua primeira reação foi pegar o pano de limpeza para limpar ao redor do cofre. Mas algo a fez hesitar. Aquela situação não estava certa. Por que alguém deixaria algo tão valioso exposto daquele jeito? Contra seu melhor julgamento, ela estendeu a mão e tocou levemente no colar, tentando ver se era real ou imitação. O peso e o brilho não deixavam dúvidas. Era genuíno. E valia provavelmente mais dinheiro do que ela ganharia em toda a sua vida. O que Letícia não sabia era que, escondida estrategicamente atrás de uma planta, uma pequena câmera havia registrado cada movimento seu. Uma câmera que não constava no sistema oficial de segurança do prédio. 10 minutos se passaram, enquanto ela limpava nervosamente ao redor da mesa, sem conseguir parar de olhar para o colar. Por que aquilo estava ali? Por que o cofre estava aberto? Nada fazia sentido. De repente, o barulho de passos apressados ecoou pelo corredor. Letícia sentiu o coração disparar. Eram passos de várias pessoas se aproximando rapidamente. Ela largou o pano de limpeza e se afastou do cofre instintivamente. A porta se escancarou com estrondo. 3 seguranças entraram na sala como se fossem policiais fazendo uma batida. Atrás deles, Ricardo Mendes, o diretor financeiro, entrou com uma expressão de indignação que parecia ensaiada. "Eu sabia!" Ricardo gritou, apontando para Letícia. "Eu sabia que tinha algo errado acontecendo aqui." Letícia ficou paralisada, sem entender nada. "Senhor Ricardo, eu só estava limpando..." "Limpando?" Um dos seguranças interrompeu, se aproximando dela com autoridade. "Você estava mexendo no cofre da diretoria." "Não, eu encontrei ele aberto. Eu não mexi em nada." "Claro que não mexeu," Ricardo disse com sarcasmo. "E eu suponho que o colar de 2 milhões de reais se moveu sozinho do cofre para suas mãos, não é?" Letícia olhou para as próprias mãos, confusa. "Que colar? Eu não peguei colar nenhum." "Revista ela," Ricardo ordenou friamente. "Aposto que vai encontrar alguma coisa." Os seguranças se aproximaram e Letícia recuou apavorada. "Vocês não podem me revistar. Eu não fiz nada de errado." Mas antes que pudessem tocá-la, outro barulho de passos ecoou pelo corredor. Passos mais calmos, mais medidos. Augusto Ferreira entrou na sala e toda a dinâmica mudou instantaneamente. Aos 36 anos, Augusto era o dono daquele império empresarial.
Pele morena clara, cabelos castanho claro, sempre perfeitamente penteados. Ele carregava uma presença que fazia qualquer ambiente ficar em silêncio. Usava um terno que custava mais que o salário anual de Letícia, mas seus olhos demonstravam uma inteligência afiada que ia muito além de aparências. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Senhor Augusto! Ricardo se apressou em explicar. Chegamos bem na hora. Esta funcionária estava tentando furtar o colar de diamantes do cofre. Augusto olhou ao redor da sala, analisando cada detalhe. O cofre aberto, Letícia encurralada pelos seguranças, Ricardo com uma expressão que parecia exageradamente indignada. Algo não batia. Ela confessou? Augusto perguntou calmamente. Confessou? Ela nega tudo? Diz que encontrou o cofre aberto. Ricardo riu com desprezo. Como se alguém fosse acreditar numa faxineira. Letícia sentiu as palavras como um tapa na cara. O desprezo na voz de Ricardo era palpável, como se ela fosse menos que humana por causa do seu trabalho. Senhor, ela se dirigiu diretamente a Augusto, ignorando os outros. Eu juro pela minha filha que não peguei nada. Encontrei o cofre aberto quando cheguei para limpar. Não entendo o que está acontecendo. Augusto a observou atentamente. Nos olhos dela não via malícia ou culpa. Via confusão, medo e algo mais. Dignidade. Mesmo encurralada e humilhada, ela mantinha a cabeça erguida. Foi uma armação. Letícia gritou de repente, a frustração explodindo. Alguém me colocou numa armadilha. Os seguranças riram. Ricardo balançou a cabeça como se estivesse diante de uma criança fazendo birra. Mas Augusto não riu. Ele continuava observando, pensando. Senhor Augusto, Ricardo pressionou. Precisamos chamar a polícia imediatamente. Não podemos deixar que funcionários achem que podem roubar a empresa impunemente. Onde está o colar agora? Augusto perguntou. Ainda no cofre. Graças a Deus chegamos a tempo. Ricardo respondeu rapidamente. Interessante. Augusto murmurou. Então ela não conseguiu levar nada? Porque chegamos antes. Mas a intenção estava clara. Augusto se aproximou de Letícia, que estava visivelmente tremendo. Não de frio, mas de indignação e medo. Você tocou no colar? Eu toquei para ver se era real, ela admitiu, sabendo que mentir seria pior. Nunca tinha visto algo assim, mas eu não ia levar. Eu só não entendi por que estava ali, no cofre aberto. Viu? Ricardo exclamou. Ela confessou que mexeu nas coisas. Mas Augusto continuava focado em Letícia. Por que você trabalha neste horário? A pergunta pegou todos de surpresa. Porque é o único horário que consigo. Minha filha fica na casa da vizinha até eu voltar de manhã. Preciso estar em casa quando ela acorda para ir à escola. Ela estuda onde? Letícia baixou os olhos envergonhada. Ela não está estudando no momento. Estou na lista de espera da escola pública e não tenho condições de pagar uma particular. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Aqui estava uma mãe trabalhando de madrugada para sustentar a filha, sendo acusada de um roubo que não fazia sentido nenhum. Senhor Augusto, Ricardo insistiu, não podemos nos deixar levar por pena. Funcionários que roubam precisam ser punidos exemplarmente. Augusto finalmente se virou para Ricardo. Como você soube que algo estava acontecendo aqui? Como assim? Você chegou muito rapidamente, com seguranças. Como soube que havia um problema? Ricardo hesitou por uma fração de segundo. O sistema de segurança alertou sobre movimento no cofre. Que sistema? O cofre não tem sensor próprio. Nós recebemos um alerta geral sobre atividade suspeita. Augusto olhou para os seguranças. Vocês receberam que tipo de alerta? Os homens se entreolharam nervosamente. Senhor Ricardo nos chamou diretamente. A que horas? Há uns 15 minutos. Augusto processou a informação. Então vocês sabiam que algo ia acontecer antes mesmo de acontecer? A atmosfera na sala mudou completamente. De repente, Ricardo não parecia mais tão confiante. Os seguranças começaram a suar frio. E Letícia, pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu uma pontinha de esperança. Senhor Augusto, ela disse com a voz firme. Por favor, verifique as câmeras de segurança. Eu não fiz nada de errado. A verdade está lá. Ricardo rapidamente interveio.
As câmeras deste andar estão com problema técnico há alguns dias. Justamente por isso reforçamos a segurança. Que conveniente, Augusto murmurou. E pela primeira vez, sua voz carregou uma pontada de suspeita. Letícia sentiu algo mudando no ar. O homem mais poderoso daquele prédio estava começando a questionar a versão oficial dos fatos. E isso, de alguma forma, fazia seu coração bater com uma esperança que ela não sentia há muito tempo. Augusto olhou ao redor da sala mais uma vez, seus olhos captando detalhes que outros perdiam. Algo estava muito errado ali, e ele estava determinado a descobrir o quê. Senhor Augusto, não podemos perder tempo com essa situação, Ricardo disse, ajustando a gravata cara com um gesto que tentava demonstrar autoridade. Gente como ela não muda. Uma vez ladra, sempre ladra. As palavras cortaram o ar como navalha. Letícia sentiu cada sílaba como um soco no estômago. Ali estava ela. Uma mulher trabalhadora que nunca havia tirado nenhum grampo da empresa, sendo julgada como se fosse uma criminosa nata. Gente como ela, Augusto repetiu lentamente. E havia algo perigoso no tom da sua voz. Sim, senhor. Pessoas sem educação, sem princípios, elas veem uma oportunidade e aproveitam. É da natureza delas. Letícia cerrou os punhos, sentindo a raiva ferver no peito. Eu tenho mais princípios do que o senhor jamais vai ter, ela disse, olhando diretamente para Ricardo. Trabalho honestamente desde os 15 anos de idade para sustentar minha família. Honestamente? Ricardo riu com desprezo. Honestamente não é mexer em cofres alheios no meio da madrugada. Eu já expliquei que encontrei o cofre aberto. E nós devemos acreditar na palavra de uma faxineira contra evidências claras? Augusto observava a dinâmica com crescente incômodo. Havia algo na forma como Ricardo conduzia aquela situação que não soava natural. Parecia ensaiado, como se ele soubesse exatamente o que dizer e quando dizer. Nesse momento, outros funcionários começaram a chegar para o expediente matinal. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Em poucos minutos, uma multidão havia se formado na porta do escritório, todos querendo ver o espetáculo da faxineira sendo acusada de roubo. Eu sempre desconfiei dela, murmurou Sandra, da recepção, pegando o celular para filmar. Sempre achei que tinha algo estranho. Tadinha da Ana, comentou José do financeiro. Ter uma mãe criminosa vai marcar ela para o resto da vida. Letícia virou-se para eles com os olhos em chamas. Não ousem falar da minha filha. Vocês não sabem nada sobre nossa vida. Sabemos que você é uma ladra, gritou alguém do fundo da multidão. E agora todo mundo vai saber também, Sandra disse, levantando o celular mais alto. Isso aqui vai viralizar nas redes sociais. Augusto viu o desespero tomar conta do rosto de Letícia. Ela estava sendo linchada moralmente na frente de dezenas de pessoas, sendo filmada no pior momento da sua vida. E não havia nada que pudesse fazer para se defender. Parem de filmar, Augusto ordenou friamente. Mas, senhor Augusto, Sandra protestou. O povo tem direito de saber quem são os criminosos que trabalham aqui. Eu disse para pararem. O tom de Augusto não deixava margem para discussão. Os celulares foram guardados relutantemente, mas os comentários maldosos continuaram. Letícia, Ricardo voltou ao ataque. Você tem alguma explicação para o fato de ter sido escalada especificamente para limpar este andar hoje? Coincidência interessante, não acha? Letícia franziu a testa. Como assim escalada? Eu sempre limpo este andar às terças-feiras. Sempre? Ricardo fingiu surpresa. Engraçado, porque segundo nossos registros, você nunca havia limpado a diretoria financeira antes. Isso não é verdade. Eu limpo aqui há 2 meses. Você tem como provar isso? Letícia abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha como provar. Quem ia se lembrar dos detalhes da rotina de uma faxineira? Quem ia testemunhar a favor dela? Vejam só, Ricardo continuou, claramente aproveitando a vantagem. Ela não consegue nem provar que tem autorização para estar aqui. Cada vez mais suspeito. Eu tenho autorização sim. Falo com a supervisora da limpeza toda semana. Que supervisora? Joana saiu de férias ontem. Coincidência novamente. Letícia sentiu o chão se abrindo debaixo dos pés. Era como se cada detalhe da situação tivesse sido cuidadosamente planejado para a incriminar. Como se alguém tivesse pensado em tudo.
Senhor Augusto, ela se virou para ele com desespero na voz. Minha filha Ana está sem estudar há 2 meses porque não tenho dinheiro para a escola particular. Se eu quisesse roubar alguma coisa, acham que seria um colar de 2 milhões? Eu pegaria dinheiro para pagar a escola dela. Ah, agora vem a história da filha, Ricardo disse com sarcasmo. Sempre a mesma desculpa. Criminosos sempre usam os filhos para ganhar pena. Não é desculpa, é a verdade. Minha filha de 8 anos está perdendo o ano letivo porque eu não consigo pagar uma escola decente. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Letícia, mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram lágrimas de indignação pura. Como ousavam questionar seu amor pela filha? Como ousavam transformar sua luta diária em motivo de piada? Criminosa usando o filho como desculpa. Ricardo murmurou alto o suficiente para todos ouvirem. Típico. Augusto viu algo se quebrar nos olhos de Letícia naquele momento. A dignidade que ela havia mantido até então foi substituída por uma dor profunda e raiva justificada. Vocês não conhecem nada da minha vida, ela disse, a voz tremendo de emoção. Vocês não sabem que eu acordo às 2 da manhã todos os dias para vir trabalhar aqui. Não sabem que passo fome para comprar material escolar para minha filha. Não sabem que já vendi tudo que tinha de valor para pagar o aluguel. E agora sabemos por quê, alguém gritou. Porque você é ladra. Eu não sou ladra. Letícia explodiu, a voz ecoando por todo o andar. Eu sou uma mãe lutando para dar uma vida melhor para minha filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mesmo os mais cruéis dos espectadores ficaram momentaneamente calados diante da dor crua na voz dela. Augusto observava tudo com crescente desconforto. Ele havia construído um império baseado na leitura de pessoas, em saber distinguir verdade de mentira. E tudo naquela mulher gritava honestidade, desde a forma como ela falava da filha, até o desespero genuíno em sua voz. Senhor Augusto, Ricardo pressionou, percebendo que estava perdendo o controle da situação. Precisamos resolver isso agora. Não podemos deixar que funcionários achem que podem nos enganar com histórias tocantes. Que funcionário? Letícia riu amargamente. Vocês me tratam como se eu fosse invisível há 2 anos. Nunca ninguém sequer disse bom dia para mim. Agora de repente sou importante o suficiente para roubar vocês? Pessoas como você sempre se fazem de vítimas, Ricardo rebateu. Sempre culpam os outros pelos próprios erros. Pessoas como eu? Letícia se aproximou dele, os olhos brilhando de fúria. Pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, pessoas que não precisam humilhar outras para se sentirem importantes, pessoas que mexem em coisas que não são delas. Eu não mexi em nada. Eu encontrei o cofre aberto. Augusto finalmente decidiu intervir. Basta. Sua voz cortou a discussão como uma guilhotina. Ricardo, você disse que as câmeras deste andar estão com problemas há dias? Exato, senhor. Por isso aumentamos a vigilância noturna. Engraçado. Ontem mesmo revisei o relatório de segurança e não constava nenhum problema técnico. Ricardo piscou rapidamente, claramente desconfortável. Deve ter sido um problema que surgiu depois do relatório. Que surgiu exatamente quando? Eu não sei exatamente. Os técnicos que podem dizer. Chame os técnicos. Agora? Agora. Ricardo hesitou. Senhor Augusto, não acham que estamos perdendo tempo? A situação está clara. Temos uma funcionária em flagrante tentativa de furto. Tentativa? Augusto questionou. Segundo você mesmo, o colar ainda estava no cofre. Como pode ser tentativa se nada foi levado? Porque chegamos a tempo! Como vocês sabiam que tinham que chegar? A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Ricardo abriu e fechou a boca várias vezes, claramente sem uma resposta convincente. Letícia olhou para Augusto com uma mistura de surpresa e gratidão. Pela primeira vez desde que tudo começou, alguém estava fazendo as perguntas certas. Senhor, ela disse com a voz ainda trêmula, eu imploro que o senhor verifique as câmeras de segurança. Não as deste andar, mas as dos corredores, dos elevadores, da entrada. Vai ver que eu cheguei aqui no horário normal, fiz meu trabalho normal e não levei nada. Isso não prova nada. Ricardo tentou interferir. Ela podia ter escondido o colar em algum lugar para pegar depois. Onde? Letícia perguntou. Me revistaram na frente de todos. Revisar meu armário, minha bolsa, meu carrinho de limpeza.
Não vão encontrar nada porque eu não peguei nada. Augusto percebeu que Ricardo sabia detalhes demais sobre a rotina de Letícia. Como ele sabia que ela havia sido escalada para aquele andar? Como sabia que a supervisora havia saído de férias? Como sabia que as câmeras teriam problemas justamente naquela noite? Letícia, Augusto disse calmamente. Você se lembra de ter visto alguma coisa estranha nas últimas semanas? Pessoas aqui fora do horário normal? Conversas que não deveria ter ouvido? Ricardo ficou visivelmente tenso. Senhor Augusto, não vamos transformar uma funcionária desonesta em testemunha, vamos? Mas Letícia estava pensando. Agora que o senhor fala, na semana passada eu ouvi vozes vindas desta sala por volta das 11 da noite. Achei estranho porque normalmente não tem ninguém aqui depois das 9. Que tipo de vozes? Homens conversando baixo. Não consegui entender o que diziam, mas parecia tenso. Como se estivessem discutindo alguma coisa importante. Ricardo riu forçadamente. Agora ela vai inventar que ouviu conspirações também? Próximo passo vai dizer que somos todos alienígenas. Mas Augusto não estava rindo. Você conseguiria reconhecer as vozes? Talvez. Uma delas parecia familiar. Chega! Ricardo explodiu. Não vamos dar palco para fantasias de uma ladra desesperada. Senhor Augusto, com todo o respeito, o senhor está se deixando manipular por uma criminosa. Augusto olhou para Ricardo com uma expressão que fez o diretor recuar. Criminosa? Ela foi julgada? Condenada? Ou você já decidiu que ela é culpada sem nenhuma investigação real? As evidências são claras. Que evidências? Um cofre aberto que qualquer um poderia ter aberto? Um colar que continua no lugar? Uma funcionária que trabalha no mesmo horário há meses, sendo subitamente acusada sem provas? Ricardo percebeu que estava perdendo terreno rapidamente. Senhor, se começarmos a questionar a palavra dos diretores toda vez que um funcionário subalterno fizer acusações... Subalterno? Augusto repetiu perigosamente. Interessante escolha de palavras. Letícia observava a discussão com o coração batendo acelerado. Pela primeira vez em 2 horas, sentia que talvez houvesse uma chance de justiça. O homem mais poderoso daquele prédio estava questionando a narrativa oficial. Senhor Augusto, ela disse com voz firme, eu juro pela vida da minha filha que sou inocente. E juro também que, se o senhor investigar direito, vai descobrir que tem algo muito errado acontecendo aqui. Ricardo deu um passo à frente, claramente desesperado. Senhor, não podemos deixar que uma funcionária desonesta plante dúvidas sobre a integridade da empresa. A integridade da empresa? Augusto se virou para ele com olhos gelados. Que interessante você usar essas palavras justamente agora. E naquele momento, Letícia soube que a maré estava virando. Não sabia como, não sabia quando, mas alguma coisa havia mudado no olhar de Augusto. Ele estava começando a ver através da farsa. O que ela não imaginava era que a verdade que estava prestes a ser revelada era muito pior do que qualquer um poderia suspeitar. Ninguém sai desta sala. Augusto declarou com uma autoridade que fez o ar ficar denso. Ninguém faz ligações, ninguém manda mensagens, ninguém se move até eu descobrir exatamente o que aconteceu aqui. Ricardo tentou manter a compostura, mas uma gota de suor escorreu pela sua testa. Senhor Augusto, isso é extremo demais. Não podemos trancar funcionários por causa das fantasias de uma... Cuidado com a próxima palavra. Augusto o cortou, e havia algo gelado na sua voz que fez Ricardo engolir em seco. Letícia observava a transformação no ambiente. O homem que minutos antes parecia disposto a acreditar na acusação, agora estava tomando controle da situação como um detetive experiente. Ela sentiu uma pontinha de esperança crescer no peito. Augusto se dirigiu para o computador da mesa de Ricardo e começou a digitar rapidamente. Vamos ver essas gravações que supostamente não existem. Senhor, eu já disse que as câmeras deste andar estão com problema há dias. Ricardo insistiu, mas sua voz soava cada vez menos convincente. Então vamos verificar outras câmeras. Elevadores, corredores, entrada principal. Augusto continuava digitando, acessando o sistema de segurança central. Se Letícia realmente planejou um furto, deve ter agido de forma suspeita em algum momento. Os funcionários que ainda permaneciam na porta começaram a murmurar entre si. A situação havia tomado um rumo completamente inesperado. O que começou como um caso simples de flagrante agora
Parecia uma investigação criminal. Interessante, Augusto murmurou olhando para a tela. O sistema mostra que as câmeras do 40º andar pararam de funcionar exatamente às 2h45 da madrugada. Viu? Problema técnico, como eu disse. Ricardo tentou soar aliviado. Mas aqui está o curioso, Augusto continuou, um sorriso frio se formando nos lábios. As câmeras não apresentaram nenhum erro. Elas foram desligadas manualmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Letícia sentiu o coração acelerar. Alguém havia deliberadamente desligado as câmeras. Isso provava que havia um plano por trás de tudo. Desligadas manualmente? Ela repetiu, a voz carregada de indignação. Então eu estava certa. Foi uma armação. Calma. Ricardo tentou controlar a situação. Qualquer pessoa com acesso ao sistema poderia ter desligado. Inclusive ela mesma. Augusto se virou para ele lentamente. Letícia tem acesso ao sistema de segurança? Bem, não diretamente, mas... Então como ela teria desligado as câmeras? Ricardo começou a gaguejar. Ela poderia ter descoberto como... Ou pedido ajuda para alguém. Para quem? Augusto pressionou. Quem mais tem acesso ao sistema? A pergunta ficou suspensa no ar como uma espada prestes a cair. Ricardo olhou ao redor, claramente procurando uma saída, mas estava encurralado pelas próprias palavras. Diretores têm acesso, ele finalmente admitiu. E alguns funcionários de segurança. Quantos diretores estavam no prédio hoje de madrugada? Nenhum, obviamente. Nós não trabalhamos nesse horário. Augusto voltou para o computador e começou a verificar os registros de entrada. Vamos ver se isso é verdade. Letícia observava Ricardo enquanto Augusto digitava. O diretor estava visivelmente nervoso, mexendo constantemente na gravata, olhando para a porta como se quisesse fugir. Comportamento estranho para alguém que deveria estar apenas frustrado com uma funcionária desonesta. Muito interessante, Augusto disse, e sua voz carregava uma nota de triunfo perigoso. Segundo os registros, você usou seu cartão de acesso às 23h15 de ontem. Ricardo ficou pálido. Eu voltei para pegar alguns documentos que esqueci. Que documentos? Contratos importantes. Precisava revisar em casa. E saiu a que horas? Não lembro exatamente. O sistema lembra. Augusto disse, continuando a ler. Você saiu às 2h50 da madrugada. O impacto da informação atingiu a sala como um raio. Ricardo havia estado no prédio durante todo o período em que as câmeras foram desligadas e quando Letícia supostamente tentou roubar o colar. 5 horas no escritório para pegar documentos? Letícia perguntou, a voz carregada de sarcasmo. Que documentos eram esses? Isso não é da sua conta! Ricardo explodiu, perdendo completamente a compostura. Na verdade, é assim, Augusto disse calmamente. Porque agora temos um diretor que estava no prédio durante o período do suposto furto, que tem acesso às câmeras que foram misteriosamente desligadas e que demonstra conhecimento suspeito sobre detalhes da rotina de funcionários. Ricardo percebeu que estava afundando rapidamente. Senhor Augusto, o senhor está insinuando que eu armei uma situação contra uma funcionária? Isso é ridículo. É ridículo? Augusto se levantou e caminhou até ficar cara a cara com Ricardo. Então me explique como você sabia que Letícia havia sido escalada para limpar este andar. Me explique como você sabia que a supervisora de limpeza estava de férias. Me explique como você chegou aqui com seguranças exatamente 10 minutos depois que ela encontrou o cofre aberto. Cada pergunta era como uma lança atravessando as defesas de Ricardo. Ele abria e fechava a boca, claramente sem respostas convincentes. Eu estava monitorando a situação de segurança. Monitorando como se as câmeras estavam desligadas. Tinha outros meios. E que meios? Ricardo olhou desesperadamente ao redor, como um animal encurralado. Foi então que cometeu o erro fatal. Olha, talvez eu tenha exagerado na acusação, mas isso não significa que ela seja inocente. Pessoas como ela sempre encontram uma forma de... Pessoas como ela? Letícia interrompeu, se levantando da cadeira onde estava sentada. Que tipo de pessoa eu sou, Sr. Ricardo? Você sabe muito bem. Não, eu não sei, me diga. Que tipo de pessoa sou eu? Ricardo percebeu que havia se deixado levar pela raiva e revelado seu preconceito. Eu não quis dizer... Quis sim!
Letícia avançou para ele, os olhos brilhando de fúria. O senhor me odeia porque sou faxineira. Me odeia porque sou mulher. Me odeia porque luto para sustentar minha filha. Isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. O senhor decidiu que eu era culpada antes mesmo de qualquer investigação. Augusto observava o confronto com interesse crescente. Ricardo estava perdendo o controle, revelando aspectos de sua personalidade que normalmente mantinha escondidos. Letícia tem razão, Augusto disse suavemente. Você demonstrou preconceito desde o primeiro momento. A pergunta é, por quê? Eu não tenho preconceito contra ninguém. Não? Então por que assumiu automaticamente que ela era culpada? Por que não considerou outras possibilidades? Por que estava tão ansioso para chamá-la de criminosa? Ricardo começou a andar de um lado para outro, claramente desesperado. Senhor Augusto, o senhor está transformando uma situação simples em conspiracy theory. A mulher estava mexendo no cofre. Ela disse que encontrou o cofre aberto. E o senhor acredita nela? Por que eu não deveria acreditar? Porque ela é... Ela é o quê, Ricardo? A pergunta ficou suspensa no ar. Ricardo percebeu que qualquer coisa que dissesse agora apenas confirmaria seu preconceito e tornaria sua posição ainda mais insustentável. Foi então que Augusto decidiu apertar ainda mais o cerco. Vamos fazer uma coisa. Vou chamar o técnico de TI para verificar exatamente quando e como as câmeras foram desligadas. Se foi um problema técnico, ele vai comprovar. Se foi ação manual, ele vai descobrir quem fez. Não! Ricardo gritou e imediatamente percebeu o erro. Quer dizer, não precisamos incomodar o técnico agora. Por que não? Porque é uma situação menor. Não vale a pena. Uma tentativa de furto de 2 milhões é situação menor? Ricardo estava encurralado e sabia disso. Cada palavra que dizia apenas cavava sua cova mais fundo. Letícia observava tudo com uma mistura de satisfação e terror. Satisfação por ver que finalmente alguém estava questionando a narrativa oficial. Terror por perceber que estava envolvida em algo muito maior do que imaginava. Senhor Augusto, ela disse calmamente, posso fazer uma pergunta? Claro. Se as câmeras foram desligadas às 2h45 e eu chego sempre às 3 da manhã, quem desligou sabia exatamente qual era a minha rotina, não é? A pergunta foi certeira. Augusto assentiu lentamente. Exato. Alguém que conhece muito bem seus horários. E quem conhece meus horários? Boa pergunta. Ricardo tentou mais uma vez tomar controle da situação. Senhor Augusto, isso está fugindo do controle. Estamos criando teorias conspiratórias em torno de uma funcionária desonesta. Desonesta? Augusto se virou para ele com olhos gelados. Baseado em que evidência? No fato de ela ter tocado em algo que encontrou exposto? No fato de ela trabalhar de madrugada para sustentar a filha? Ou no fato de ela ser uma faxineira? Baseado no fato de ela estar mexendo no cofre, que estava misteriosamente aberto. Cofres não se abrem sozinhos. Exato, Augusto disse com um sorriso perigoso. Alguém abriu aquele cofre. A pergunta é, quem? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Todos na sala entenderam a implicação. Se Letícia não havia aberto o cofre, então alguém havia. Alguém com acesso. Alguém que conhecia a rotina dela. Alguém que estava no prédio naquela madrugada. Senhor Ricardo, Letícia disse com voz firme. O senhor abriu aquele cofre? É claro que não. Então quem abriu? Você. Com que chave? Com que senha? O senhor mesmo disse que eu não tenho acesso. Ricardo percebeu que havia se contradito novamente. Se Letícia não tinha acesso ao cofre, como teria aberto? E se tinha acesso, por que Ricardo não havia mencionado isso antes? Augusto observava Ricardo com interesse crescente. O diretor estava claramente escondendo algo. A questão era descobrir o quê. Ricardo, ele disse calmamente, você está escondendo alguma coisa de mim? Eu? Claro que não. Então não vai se importar se eu revisar suas atividades financeiras dos últimos meses? A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele ficou visivelmente pálido e começou a suar mais intensamente. Por que o senhor faria isso? Porque um dos meus diretores está demonstrando comportamento suspeito em uma situação que envolve possível furto de bens da empresa. Comportamento suspeito?
Eu estou apenas tentando proteger a empresa. Está? Ou está tentando proteger a si mesmo? E naquele momento Ricardo percebeu que não havia mais como fugir. O cerco estava se fechando, e Augusto não era mais o aliado que ele pensava ter. O que ele não imaginava era que o pior ainda estava por vir. O telefone de Ricardo começou a tocar insistentemente no bolso do paletó. O som cortou o silêncio tenso da sala, como uma sirene de alarme. Todos os olhos se voltaram para ele, que olhava para o aparelho como se fosse uma bomba prestes a explodir. Vai atender? Augusto perguntou com uma calma perigosa. É só um telefonema comercial. Ricardo gaguejou tentando desligar o aparelho rapidamente. Mas Augusto foi mais rápido. Com um movimento ágil, ele tomou o celular das mãos de Ricardo antes que pudesse recusar a chamada. O nome na tela fez seus olhos se estreitarem. Beto Segurança. Interessante. Augusto murmurou, olhando para o telefone. Beto da Segurança está te ligando. Deve ser importante. Não é nada importante. Augusto atendeu a ligação e colocou no viva-voz. A voz de Beto ecoou pela sala, clara e nervosa. Ricardo, cara, deu merda. O patrão tá perguntando sobre as câmeras. Ele descobriu que foram desligadas manualmente. O que eu falo? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Letícia sentiu uma onda de vindication percorrer seu corpo. Ali estava a prova que ela precisava. Ricardo havia conspirado com a segurança para incriminá-la. Alô? Ricardo? Você tá aí? A voz de Beto continuava. Augusto olhou para Ricardo com uma expressão que poderia congelar o inferno. Parece que Beto tem algumas explicações para dar. Ricardo tentou pegar o telefone de volta, mas Augusto o manteve fora de alcance. Beto, aqui é Augusto Ferreira. Venha para a sala da diretoria financeira. Agora. Senhor Augusto, Agora, Beto. Augusto desligou e se virou para Ricardo. Então, quer me explicar por que o chefe de segurança está te ligando sobre câmeras que você disse ter problemas técnicos? Eu posso explicar. Tenho certeza que pode. Letícia interveio, se levantando da cadeira com uma energia renovada. Pode explicar como planejou me incriminar. Pode explicar como usou minha honestidade contra mim. Você não entende a situação. Entendo perfeitamente. Letícia avançou para ele, os olhos brilhando de indignação. O senhor precisava de um bode expiatório e escolheu a faxineira porque achava que ninguém ia acreditar em mim. Ricardo recuou, claramente intimidado pela fúria dela. Não foi assim. Não? Então como foi? Antes que Ricardo pudesse responder, Beto chegou à sala. Era um homem de 40 anos, corpulento, com cara de poucos amigos. Quando viu Augusto ali, ficou visivelmente pálido. Senhor Augusto, eu não sabia que o senhor estava aqui. Obviamente, Augusto respondeu secamente. Beto, me explique por que você ligou para Ricardo falando sobre câmeras que foram desligadas manualmente. Beto olhou desesperadamente para Ricardo, claramente procurando orientação. Bem, a verdade, Beto, agora. Senhor Augusto, foi só um mal-entendido. Que tipo de mal-entendido envolve desligar câmeras de segurança? Beto começou a suar visivelmente. Ricardo me pediu para desligar as câmeras do 40º andar porque ia fazer uma reunião confidencial. Que reunião? Ele disse que eram negócios sigilosos, que não podia ter registro. Augusto se virou para Ricardo com olhos assassinos. Negócios sigilosos? Que tipo de negócios você faz no meu prédio que não podem ter registro? Ricardo percebeu que estava completamente encurralado. Senhor Augusto, posso explicar tudo? Pode? Então explique por que você mentiu sobre as câmeras. Explique por que estava no prédio de madrugada. Explique por que conspirou para incriminar uma funcionária inocente. Eu não conspirei para incriminar ninguém. Não? Letícia riu amargamente. Então me explique como sabia que eu estaria sozinha naquele andar. Como sabia que a supervisora estava de férias. Como chegou aqui com seguranças exatamente na hora certa. Ricardo abriu e fechou a boca várias vezes, claramente sem uma resposta convincente. Foi então que Augusto decidiu apertar ainda mais o cerco. Beto, além de desligar as câmeras, que outras instruções Ricardo te deu? Beto olhou novamente para Ricardo, que fez um gesto desesperado para que ele ficasse calado. Mas Augusto percebeu. Beto,
Você trabalha para mim, não para Ricardo. Responda à pergunta. Ele me disse para esperar até as 3h15 da manhã e depois subir com 2 seguranças para o 40º andar. 3h15? Augusto repetiu. Bem específico. Por que exatamente esse horário? Ele disse que era quando... Beto parou, percebendo que estava prestes a incriminar Ricardo completamente. Quando o quê, Beto? Quando ela ia estar mexendo no cofre. A confissão atingiu a sala como uma bomba nuclear. Letícia sentiu as pernas bambearem. Ricardo havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Sabia exatamente quando ela estaria na sala, sabia que encontraria o cofre aberto, sabia que sua curiosidade natural a faria tocar no colar. Ele sabia? Letícia sussurrou, a voz carregada de descrença. Ele sabia que eu ia encontrar o cofre aberto? Augusto se virou para Ricardo com uma fúria fria que era muito mais assustadora que qualquer explosão. Você planejou isso, cada detalhe. Senhor Augusto, eu posso explicar. Explique então. Explique por que você armou uma situação para incriminar uma funcionária inocente. Ricardo olhou ao redor da sala, vendo que não havia mais escapatória. Todos o encaravam com uma mistura de nojo e indignação. Até mesmo os funcionários que haviam apoiado a acusação contra Letícia agora o olhavam com suspeita. Ela viu coisas que não deveria ter visto. Ele finalmente confessou, a voz saindo baixa e derrotada. Que coisas? Augusto pressionou. Documentos, planilhas, conversas. Letícia se lembrou das vozes que havia ouvido na semana anterior. As conversas que ouvi na semana passada eram sobre o quê? Ricardo hesitou, mas percebeu que não havia mais como fugir da verdade. Negócios paralelos. Que tipo de negócios paralelos? Contratos fantasmas, empresas terceirizadas que existem só no papel. Superfaturamento. A revelação caiu como uma bomba na sala. Augusto sentiu o sangue ferver nas veias. Você está me dizendo que estava desviando dinheiro da empresa? Não era só eu. Quem mais? Ricardo olhou ao redor, claramente tentando decidir se levaria outros junto na queda. Outros diretores, Roberto do comercial, Sandra do RH, a operação toda. Augusto teve que se apoiar na mesa para não cair. Metade da sua diretoria estava envolvida em um esquema de corrupção. Quanto? Quanto o quê? Quanto vocês roubaram? Não foi roubo, foram apenas reajustes nos contratos. Quanto? Augusto explodiu, fazendo todos na sala recuarem. 50 milhões, Ricardo sussurrou. Nos últimos 2 anos. O número ecoou pela sala como um trovão. 50 milhões de reais. Uma fortuna que havia sido sistematicamente drenada da empresa, enquanto Augusto confiava cegamente em seus diretores. Letícia olhou para Ricardo com uma mistura de nojo e incredulidade. E eu que sou a ladra? Eu que limpo banheiros por R$ 800 por mês? Você entende por que precisávamos que você saísse da empresa? Ricardo tentou se justificar. Você estava sempre por aí, vendo coisas, ouvindo conversas. Eu estava trabalhando, fazendo meu serviço honestamente. Mas você viu os documentos. Na semana passada, quando limpou minha mesa, você viu as planilhas. Letícia se lembrou vagamente de ter visto papéis espalhados na mesa de Ricardo, mas não havia prestado atenção específica. Eu nem sabia que aqueles papéis eram importantes, mas nós não podíamos arriscar. Se você falasse com alguém, com quem eu falaria? Quem acreditaria numa faxineira contra diretores da empresa? A ironia da situação era dolorosa. Ricardo havia destruído a vida de uma mulher inocente por medo de algo que provavelmente nunca aconteceria. Letícia não tinha influência suficiente para causar problemas, mesmo que tivesse entendido o que viu. Augusto caminhou até a janela, tentando processar a magnitude da traição. Pessoas em quem ele confiou por anos haviam sistematicamente roubado sua empresa. E quando uma funcionária honesta acidentalmente tropeçou na operação deles, decidiram destruí-la ao invés de simplesmente parar. Você sabe o que mais me revolta? Ele disse, se virando para Ricardo. Não é apenas o dinheiro. É o fato de você ter tentado destruir uma mulher inocente para salvar sua própria pele. Senhor Augusto, eu nunca quis prejudicar ela especificamente. Não. Então o que você queria? Ela ser demitida? Presa?
Ter a reputação destruída? Perder a capacidade de sustentar a filha? Ricardo não conseguiu responder. Pela primeira vez, parecia compreender a magnitude do que havia tentado fazer. Letícia observava Ricardo com uma expressão que misturava vitória e profunda tristeza. O senhor queria me transformar numa criminosa para esconder que é o senhor o criminoso real. Eu sinto muito. Sente muito? Letícia riu amargamente. O senhor quase destruiu minha vida. Quase fez minha filha crescer acreditando que a mãe é uma ladra. Letícia, Não. O senhor não tem direito de falar meu nome. Ela se aproximou dele, tremendo de raiva. O senhor roubou 50 milhões e ainda teve a audácia de me chamar de criminosa. Augusto observava a confrontação com uma mistura de admiração e fúria. Letícia havia sido humilhada, desacreditada e quase destruída, mas ainda assim mantinha sua dignidade intacta. Enquanto isso, Ricardo, um homem em posição de poder e responsabilidade, havia se revelado um covarde e um ladrão. Beto, Augusto se virou para o chefe de segurança. Chame a polícia, agora. Senhor Augusto, por favor. Ricardo se desesperou. Podemos resolver isso internamente. Resolver? Você roubou 50 milhões da empresa e tentou incriminar uma funcionária inocente. Isso não se resolve internamente. Eu devolvo o dinheiro. Com que dinheiro? Você já gastou tudo em quê? Ricardo baixou a cabeça, finalmente admitindo a derrota total. Investimentos que deram errado, dívidas de jogo, estilo de vida que não podia manter. Letícia balançou a cabeça com descrença. E eu passando fome para criar minha filha enquanto o senhor roubava milhões para bancar vida de rico. A Letícia, Augusto se dirigiu a ela. Eu não tenho palavras para pedir desculpas pelo que você passou. Você foi vítima da ganância e covardia de pessoas que eu deveria ter supervisionado melhor. Senhor Augusto, eu só quero que a verdade seja conhecida. Quero que todos saibam que eu sou honesta. Todos vão saber. E Ricardo vai pagar por cada lágrima que você derramou hoje. Ricardo percebeu que não havia mais volta. Sua carreira estava acabada, sua reputação destruída, e em breve estaria enfrentando acusações criminais. Tudo porque escolheu o caminho da desonestidade e covardia. O império de mentiras que ele havia construído desmoronou em uma única manhã, destruído pela coragem de uma mulher que ele desprezava e pela determinação de um homem que ele havia subestimado. A verdade, finalmente, havia prevalecido. A chegada da Polícia Federal ao prédio da Augusto Empresas foi como um terremoto que abalou toda a estrutura corporativa. Carros pretos chegaram em comboio, agentes uniformizados subiram pelos elevadores e, em questão de minutos, o 40º andar se transformou em cenário de investigação criminal. Letícia observava tudo de uma cadeira no canto da sala, ainda processando a reviravolta completa da situação. 3 horas atrás, ela estava sendo acusada de roubo. Agora era testemunha-chave em um caso de desfalque milionário. Senhora Letícia Silva? Um delegado se aproximou, um homem de 50 anos com expressão séria, mas respeitosa. Sou delegado Fernando Costa. Preciso do seu depoimento sobre os eventos desta manhã. Claro, senhor. Vou contar tudo o que aconteceu. A senhora está ciente de que seu testemunho pode ser crucial para desmantelar toda uma operação criminosa? Letícia olhou para Ricardo, que estava sendo algemado pelos agentes. Estou, senhor, e vou falar a verdade, como sempre fiz. Enquanto os depoimentos eram colhidos, Augusto estava em seu escritório particular com outros agentes, fornecendo acesso total aos sistemas da empresa. Sua expressão mostrava uma mistura de fúria e determinação. A traição de seus próprios diretores havia abalado sua confiança, mas também fortalecido sua resolução de fazer justiça. Senhor Augusto, o agente responsável disse, examinando os documentos financeiros. Pelos dados preliminares, o esquema é muito mais amplo do que o Ricardo confessou. Estamos falando de pelo menos 80 milhões desviados. 80 milhões! Augusto sentiu o sangue ferver novamente. Ricardo disse 50. Ele minimizou, provavelmente para tentar conseguir um acordo, mas os números não mentem. De volta à sala da diretoria, outro drama estava se desenrolando. Sandra do RH havia chegado ao trabalho e sido imediatamente detida. Sua reação foi de completo desespero. Eu tenho filhos pequenos.
Ela gritava enquanto era conduzida pelos agentes. Não posso ser presa! Eu só assinei os papéis que me mandaram! Letícia observava a cena com sentimentos conflitantes. Por um lado, sentia uma satisfação natural em ver que a justiça estava sendo feita. Por outro, via famílias sendo destruídas pelas escolhas erradas de pessoas que poderiam ter optado pela honestidade. Letícia, uma voz suave a chamou. Era Mariana, a secretária de Augusto, que havia descido para verificar a situação. Como você está se sentindo? Ainda não acredito que tudo isso está acontecendo. Letícia respondeu honestamente. Esta manhã eu acordei achando que seria mais um dia normal de trabalho. Você salvou a empresa, sabia disso? Eu não salvei nada. Só estava no lugar errado na hora errada. Ou talvez no lugar certo na hora certa. Mariana se sentou ao lado dela. Letícia, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como você conseguiu manter a calma durante toda essa situação? Se fosse comigo, eu teria surtado. Letícia pensou por um momento antes de responder. Mariana, quando você é mãe solteira e trabalha de madrugada para sustentar uma filha, você aprende que desespero não resolve nada. Ou você enfrenta os problemas com dignidade, ou você desmorona. E eu não podia desmoronar porque minha filha precisa de mim. Sua filha deve ter muito orgulho de você. Espero que sim, mas principalmente espero que ela aprenda que a verdade sempre vale a pena, mesmo quando parece que o mundo inteiro está contra você. Nesse momento, Roberto do comercial chegou ao escritório e foi imediatamente interceptado pelos agentes. Diferente de Sandra, ele tentou fugir. Correu pelos corredores como um homem desesperado, mas foi alcançado antes de chegar ao elevador. Eu não fiz nada de errado! Ele gritava enquanto era contido. Foram ordens superiores! Eu só obedeci! A cena causou comoção entre os funcionários que estavam chegando para o expediente. Em poucas horas, a notícia de que metade da diretoria estava sendo investigada por corrupção se espalhou como fogo. Augusto voltou à sala principal com uma expressão sombria. Letícia, preciso falar com você. Eles se dirigiram para uma sala de reuniões reservada, longe do tumulto da investigação. Primeiro eu quero pedir desculpas. Augusto começou, e sua voz carregava uma sinceridade profunda. Não apenas por ter duvidado de você hoje, mas por ter permitido que uma cultura de desrespeito se estabelecesse na minha empresa. Senhor Augusto, o senhor não sabia. Eu deveria saber. Um líder verdadeiro conhece seus funcionários. Conhece quem são, de onde vêm, quais são suas lutas. Eu me isolei na minha torre de marfim e deixei que pessoas desonestas comandassem minha empresa. Letícia observou a dor genuína nos olhos dele. O senhor não é responsável pelas escolhas que eles fizeram. Sou responsável por não ter criado um ambiente onde alguém como você se sentisse confortável para reportar algo suspeito. Sou responsável por ter permitido que você fosse tratada como invisível por 2 anos. Senhor Augusto, deixe eu terminar. Ele insistiu. Você trabalha de madrugada para sustentar sua filha. Mantém sua dignidade mesmo fazendo um trabalho que outros consideram inferior. E quando foi confrontada com a maior injustiça possível, você não se curvou, não mentiu, não tentou se vingar, você simplesmente disse a verdade. Letícia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Depois de anos sendo tratada como um fantasma, ouvir aquelas palavras de reconhecimento era quase comovente. Eu tenho uma proposta para você, Augusto continuou. Quero que você se torne nossa diretora de ética e transparência. Salário de R$15.000 mensais, mais benefícios completos, incluindo plano de saúde completo e auxílio educação para sua filha. Letícia ficou sem palavras. Senhor Augusto, eu não tenho formação para ser diretora. Você tem algo muito mais valioso que formação. Você tem caráter. E caráter não se ensina em universidade. Mas os outros funcionários, eles não vão me respeitar. Letícia, depois do que aconteceu hoje, todos nesta empresa sabem que você é a pessoa mais íntegra aqui. Se alguém não a respeitar, não merece trabalhar conosco. Ela pensou na filha, nas dificuldades financeiras, na escola particular que agora seria possível. Mas também pensou na responsabilidade que estava sendo oferecida. Posso ter tempo para pensar? Claro, mas quero que saiba que esta oferta não é caridade. É reconhecimento do seu valor. Você provou hoje que tem a coragem moral que esta empresa precisa. Eles foram interrompidos por uma batida na porta. Era o delegado Costa com novidades.
Senhor Augusto, senhora Letícia, temos desenvolvimentos importantes. Eles voltaram para a sala principal, onde mais evidências estavam sendo organizadas sobre a mesa. Encontramos áudios em um dos celulares apreendidos, o delegado explicou. Conversas que mostram que o plano de incriminar a senhora Letícia estava sendo discutido há semanas. Semanas? Letícia repetiu, sentindo uma onda de náusea. Sim. Eles perceberam que a senhora estava vendo documentos durante a limpeza e decidiram que era um risco. Planejaram esta situação como forma de se livrar de uma testemunha inconveniente. A frieza do planejamento era assustadora. Não havia sido um momento de desespero, mas uma conspiração calculada para destruir uma mulher inocente. Há mais. O delegado continuou. Descobrimos que tentaram sabotar a inscrição da sua filha na escola pública. Fizeram uma denúncia anônima alegando que a senhora tinha problemas com a justiça. Letícia sentiu as pernas bambearem. Eles atacaram minha filha? Tentaram. Felizmente a denúncia não tinha base legal e foi arquivada, mas mostra até onde estavam dispostos a ir. Augusto explodiu de raiva. Eles tentaram prejudicar uma criança de 8 anos? A investigação completa vai revelar todos os detalhes. Mas posso adiantar que estamos lidando com pessoas que não hesitaram em usar métodos extremamente antiéticos. Letícia se sentou pesadamente, tentando processar a magnitude da maldade que havia sido direcionada contra ela e sua filha. Pessoas que ela via todos os dias, que cumprimentava educadamente, haviam conspirado para destruir sua vida. Por quê? Ela perguntou em voz baixa. Por que fizeram isso comigo? Porque você representava uma ameaça à operação deles, o delegado explicou. E por que acharam que uma faxineira seria um alvo fácil? Ninguém questionaria, ninguém defenderia, ninguém investigaria. Eles se enganaram, Augusto disse com voz firme. Subestimaram tanto sua integridade quanto minha capacidade de reconhecer a verdade. Nesse momento, mais agentes chegaram com Roberto e Sandra, que agora estavam cooperando com a investigação em troca de possíveis acordos. As confissões deles pintaram um quadro ainda mais sombrio do esquema. Era como uma máfia corporativa, Roberto admitiu durante seu depoimento. Ricardo controlava tudo. Dizia que se alguém fizesse denúncia, seria destruído profissionalmente. E vocês aceitaram? O delegado perguntou. Tínhamos medo. Ricardo mostrava como tinha poder para acabar com carreiras. Quando surgiu a questão da faxineira, ele disse que seria fácil resolver. Letícia ouviu tudo com uma mistura de tristeza e indignação. Aquelas pessoas haviam escolhido o dinheiro fácil e depois escolhido destruir uma inocente para proteger seus crimes. Letícia, Augusto se aproximou dela. Quero que saiba que vamos fazer tudo para reparar os danos que tentaram causar a você e sua filha. Senhor Augusto, eu só quero que minha filha possa estudar em paz e que as pessoas saibam que somos honestas. As pessoas vão saber. E sua filha vai ter a melhor educação possível. Isso eu prometo. Enquanto a investigação continuava, Letícia refletia sobre como a vida pode mudar em questão de horas. De manhã, ela era uma faxineira invisível, sendo acusada de roubo. Agora, era a heroína que havia ajudado a desmascarar um esquema milionário. Mas mais importante que qualquer reconhecimento era a lição que havia aprendido. A verdade pode ser dolorosa, pode ser difícil de defender, pode parecer impossível de provar, mas no final sempre prevalece. E aqueles que escolhem o caminho da desonestidade sempre acabam pagando um preço muito maior do que qualquer ganho temporário que possam ter obtido. 1 ano depois dos eventos que transformaram sua vida, Letícia Silva estava no palco principal do Centro de Convenções de São Paulo, diante de uma plateia de 500 pessoas. Empresários, estudantes, jornalistas e ativistas sociais haviam se reunido para o primeiro Congresso Nacional de Ética Corporativa. Há exatos 365 dias, ela começou, a voz firme ecoando pelo auditório. Eu era uma faxineira invisível que trabalhava de madrugada para sustentar minha filha. Hoje estou aqui como diretora de ética da Augusto Empresas, falando para vocês sobre transparência corporativa. A plateia estava em silêncio absoluto, pendurando-se em cada palavra. A história de Letícia havia se tornado lendária no meio empresarial brasileiro. Mas eu não estou aqui para falar sobre minha transformação pessoal. Estou aqui para falar sobre a transformação que todos nós podemos promover em nossas empresas
e na nossa sociedade. Ana, agora com 9 anos, estava na primeira fileira ao lado de Augusto. Usava um vestido azul elegante e segurava um cartaz que dizia: "Minha mãe é minha heroína". Seus olhos brilhavam de orgulho enquanto observava a mãe comandar aquele palco com a mesma naturalidade com que antes comandava um carrinho de limpeza. A pergunta que mais recebo é: como uma pessoa simples conseguiu desmascarar um esquema de 200 milhões de reais? Letícia continuou: a resposta é simples. Eu não consegui. A verdade conseguiu. Eu apenas me recusei a abandoná-la. Aplausos ecoaram pelo auditório. No último ano, Letícia havia se tornado um símbolo nacional de integridade. Sua matéria no Jornal Nacional havia batido recordes de audiência e sua história inspirado milhares de pessoas a denunciarem irregularidades em suas empresas. Vocês sabiam que nos últimos 12 meses, 47 empresas brasileiras implementaram protocolos de transparência baseados no modelo que desenvolvemos na Augusto Empresas? Ela perguntou para a plateia. Sabiam que foram evitados desfalques de mais de 500 milhões de reais graças a funcionários que tiveram coragem de falar a verdade? Os números eram impressionantes. O que havia começado como um caso isolado se transformara em movimento nacional de transparência corporativa. Mas o que mais me orgulha não são os números financeiros. É saber que Ana Rodrigues, de Recife, conseguiu denunciar assédio em sua empresa sem medo de retaliação. É saber que Carlos Santos, de Porto Alegre, impediu um acidente ambiental ao reportar irregularidades. É saber que dezenas de pessoas encontraram coragem para fazer a coisa certa. Augusto observava do seu lugar com admiração profunda. Em um ano, Letícia havia se tornado muito mais que uma funcionária excepcional. Ela se tornara a consciência moral da empresa e, em muitos aspectos, sua própria consciência também. A empresa havia mudado completamente sob a liderança ética de Letícia. Não apenas nos protocolos formais, mas na cultura. Funcionários se sentiam seguros para expressar preocupações. A comunicação havia se tornado mais horizontal. E, paradoxalmente, a produtividade havia aumentado significativamente. Permitam-me contar uma história, Letícia disse, ajustando o microfone. Semana passada, uma funcionária da limpeza da nossa empresa me procurou. Ela havia notado que um gerente estava chegando muito cedo e saindo muito tarde, sempre carregando caixas misteriosas. A plateia se inclinou para a frente, interessada. Minha primeira reação foi de gratidão. Aquela mulher se sentiu confortável para compartilhar uma preocupação comigo. Investigamos discretamente e descobrimos que o gerente estava levando comida para casa. Murmúrios de confusão ecoaram pelo auditório. Comida que sobrava do refeitório da empresa e que seria descartada. Ele estava alimentando 3 filhos pequenos durante uma fase difícil da família. Em vez de puni-lo, criamos um programa oficial de doação de alimentos para funcionários em necessidade. Aplausos calorosos explodiram na plateia. A história ilustrava perfeitamente como uma cultura de transparência podia ser também uma cultura de compaixão. Essa é a diferença entre vigiar e cuidar. Entre controlar e confiar, entre punir e apoiar. Ana se levantou e gritou: "Essa é minha mãe!" A espontaneidade da criança arrancou risos e aplausos ainda mais entusiasmados da plateia. Letícia sorriu para a filha antes de continuar. Ana me lembra todos os dias por que fazemos isso. Não por reconhecimento, não por dinheiro, mas porque queremos construir um mundo onde ela possa crescer com dignidade. No último ano, recebi propostas para trabalhar em outras empresas, para dar palestras internacionais, para escrever livros. Algumas ofertas eram financeiramente muito atrativas, mas escolhi ficar onde estou porque ainda tenho trabalho a fazer. Augusto assentiu, lembrando-se das conversas que haviam tido sobre essas propostas. Letícia sempre escolhia consistência sobre oportunismo, propósito sobre lucro. A pergunta que deixo para vocês hoje é: que legado querem deixar? Querem ser lembrados como pessoas que ficaram caladas diante da injustiça? Ou como pessoas que tiveram coragem de falar a verdade? A plateia estava visivelmente emocionada. Muitos tinham lágrimas nos olhos, outros tomavam notas furiosamente. Porque a verdade não é apenas sobre grandes esquemas de corrupção. A verdade está nos pequenos gestos diários.
na forma como tratamos funcionários de diferentes níveis hierárquicos, na honestidade com que relatamos problemas, na coragem de admitir erros e corrigi-los. Há um ano, eu era uma mulher invisível numa empresa onde trabalhava há 2 anos. Hoje, cada funcionário da nossa empresa sabe que tem voz, que tem valor, que tem direito de ser ouvido. Letícia pausou, olhando diretamente para a plateia. E se uma faxineira de São Paulo conseguiu fazer essa diferença, imaginem o que cada um de vocês pode fazer nas suas empresas, nas suas comunidades, nas suas vidas. O silêncio que se seguiu foi profundo, carregado de reflexão e determinação. Termino com uma frase que Ana escreveu para mim na semana passada. Mãe, você me ensinou que ser importante não é ter um cargo importante, mas fazer coisas importantes. É isso que espero de cada um de vocês. Façam coisas importantes. A ovação foi ensurdecedora. A plateia inteira se levantou, aplaudindo por mais de 5 minutos. Letícia permaneceu no palco, absorvendo aquele momento, pensando na jornada incrível que a havia levado até ali. Depois da palestra, durante o coquetel, dezenas de pessoas se aproximaram para compartilhar suas próprias histórias e pedir conselhos. Letícia ouvia cada um com atenção genuína, oferecendo orientação prática e encorajamento. Letícia, Augusto se aproximou quando a multidão havia diminuído. Você sabe que hoje oficializou sua transformação de funcionária em líder nacional, não é? Não me vejo como líder de nada, Augusto. Me vejo como alguém que compartilha experiências. Essa humildade é exatamente o que faz de você uma líder autêntica. Ana correu para junto deles, ainda carregando seu cartaz. Mãe, todo mundo quer tirar foto comigo. Eles dizem que sou filha de uma celebridade. Letícia se ajoelhou para ficar na altura da filha. Ana, você sabe por que as pessoas querem conhecer a mamãe? Porque você fez coisas importantes. Exato. E sabe qual foi a coisa mais importante que já fiz? Qual? Ser sua mãe. Ana abraçou Letícia com força. E você sabe qual é a coisa mais importante que eu já fiz? Qual, amor? Ter orgulho de você todos os dias, mesmo quando outros não viam como você era especial. As palavras da filha tocaram Letícia profundamente. Durante todos os momentos difíceis, Ana havia sido sua força e sua inspiração. Agora, vendo a filha crescer numa família onde honestidade era valorizada, sabia que havia valido a pena. Augusto, ela disse se levantando, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você se arrepende de ter contratado uma faxineira sem experiência corporativa para ser diretora? Augusto sorriu. Letícia, você não foi contratada apesar de ser faxineira. Foi contratada porque provou que caráter vale mais que currículo. E hoje, vendo você inspirar 500 pessoas a serem melhores, sei que foi a melhor decisão que já tomei. Enquanto deixavam o centro de convenções, Letícia refletiu sobre a jornada que havia percorrido. De uma mulher lutando para sobreviver a uma líder nacional de ética corporativa. De invisível à inspiração. De acusada à heroína. Mas a maior transformação não havia sido profissional. Havia sido pessoal. Aprendera que sua voz tinha poder, que sua experiência tinha valor, que sua verdade podia mudar o mundo. Mãe, Ana disse enquanto caminhavam, quando eu crescer, quero ser igual a você. Não, minha princesa. Quando você crescer, quero que seja melhor que eu. Quero que construa um mundo ainda mais justo que o que estamos construindo agora. E como vou fazer isso? Letícia parou e olhou para a filha com amor infinito. Fazendo sempre a coisa certa, mesmo quando for difícil. Falando a verdade, mesmo quando for inconveniente. E nunca, jamais, desistindo de lutar pelo que é correto. Ana assentiu com seriedade. Prometo, mãe. E naquele momento, Letícia soube que seu maior legado não seria os protocolos de transparência que havia criado, nem as empresas que havia influenciado. Seria a filha que estava criando para ser uma força do bem no mundo. A verdade havia prevalecido. A justiça havia sido feita. E uma nova geração estava aprendendo que honestidade não é apenas uma virtude, mas uma força transformadora capaz de mudar não apenas vidas individuais, mas toda a sociedade. Fim da história. Hay que dejar algo bonito por último. Vamos a buscar ideas. Christmas met my big from here in Hollywood.
Una pala. Voy a agarrar la pala, chicos. Mm, Miedo. Agarré la pala. ya. ¿Por qué estoy acá? La verdad que estaba acá yo. ¿Cuánta gente queda? Bueno, es que igual llevo caleta. A ver qué dice. Un arquitecto no sabe ciudad. Wow. La me da pega si hacer todo esto. Bueno, parece que las misiones diarias hoy día no las vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no sé cómo se hacen. No sé dónde se hacen, así que hoy día no las vamos a hacer. Hoy día nuestra misión va a ser dejar nuestra casa bonita. Decente. Bonita es un lujo, ¿ok? Y que lo vamos a dejar decente. ¿Por qué alguien está peleando con un Synthroper? Y verdad que ahora podemos picar como imbéciles porque no estamos en el modpack de terror. Construye un castillo. Mira, mira. Yo, como, mira mi skin. Soy Coveni. Coveni skin trabajadora. ¡Ay! Bueno, Coveni skin trabajadora. Entonces voy a Me ponerme... confundí de lado. Voy a... Au. Voy a ponerme una cafetería. Pero igual una cafetería grande. No sé qué te parece. Pero primero quiero tener mi humilde casita. Y a raíz de esta casita hacer la cafetería. Clipea eso del Fador. Clipea lo que acaba de pasar del Fador. Porque mis mods no están aquí trabajando. Clipéalo y se lo pasáis a la lobby. Aquí hay que trabajar. Laburando, pues laburando. Ya. Ah, qué susto. ¿Qué pasó? No, no te lo puedo creer. Ya, a ver. No veo nada. ¿Tienes antorchas? Antorcha, sí. Ponme, por favor. Ahora. Uf, a ver, está complicado. Perdón. Por acá estoy haciendo un... Por aquí, por aquí. ¿Sale por ahí? Sí, sí. Ah, ok, ok. ¿Y eso? ¿No eras tímida? ¿Me ayudas? Sí, pero si viene alguien con caballo a asustarme y que después más encima se cae un hoyo, no sé. No sé quién pasa más vergüenza. Calla, calla. Ya, que ahí se puede. Es parte del show. Claro, Espérame. parte del streaming. Dios. Espérame. ¿De qué te ríes? Nada, no, yo, ¿quién se está riendo? Muchas gracias, viajera. Me has salvado. Adiós, adiós. Porque te voy a dar una recompensa. Dime... Bueno... No tengo nada, pero... No importa, no importa. Mira, Toma, yo te te voy a regalo dar una una recompensa, mira. Toma, Toma, te di una montura. yo te di un pingüino bebé. Cuídalo, cuídalo. ¿Cómo que no lo quieres? Pero si no te me paso, agarra... Pero míralo, míralo. Es un pingüino bebé, ¿cómo no lo vas a querer? Ah, bueno, tengo tijeras, tengo un montón de tijeras. Ahí tengo tijeras. Bueno, me voy. Bueno, Listo. Sigo mi adiós. camino. Hasta Que luego. vaya bien. Que no te caigas.
Y bueno, hay gente... Y gente. Agradezco que no me haya pasado a mí. Lo bueno es que nos salvó un poco, porque nos regaló una montura. Y nos hace bastante falta. Por si acaso. Loco, no me lo sé. Vamos. Sí, buena onda. ¿Qué es eso? ¿Por qué está montada en una... The fuck? Listo. Hola. Dale. Dale. Mamita. ¿Tengo comida? Sí, tengo comida, chica. La pregunta ofende. Y se acaba lo que menos le da. A ver, espérate. ¿Estarán viviendo ya? Ya, a ver. Nuestra casa va a ser por aquí, entonces. Bancan chat. Porque igual la gente se dispersó caleta. Mira, mira, ¿y estos qué onda? No, y son los que me habían adoptado, se fueron. Bueno. Menos mal. No me hubiera ido a Colchana con ellos. Es que uno tiene que encontrar el spot perfecto, eso es lo que pasa. Y este spot me parece bastante... Es que la idea es que sea una cafetería que quede como en un lugar místico, y esto me parece bastante místico. Quiero ver el color de esta madera. Es moradita. Podría ser una cafetería morada. En honor a la Seonmi, que en paz descanse porque ya no se stream. Y quiero madera oscura, pero para allá están ellos. Entonces me da como vergüenza. A ver, ¿esto me sirve? Ah, pero es tronco normal, pues yo quiero el otro que es oscuro. ¿Esto será tronco normal? Ah, no, este es de jungla, este es como naranja, ¿o no? Este es más feo, a ver. No, este es el que quiero. Voy a deforestar. Caminando, vengan. Sigamos caminando. Lo que yo tengo... Uy, Dios. Ahí está, de día, por fin se está haciendo de día. Hola, soy yo. ¿Aló? Es que sonaba un teclado. Y dije, ¿qué suena? Lo siento. Hola, mucho gusto. Soy yo y mi nula suspensión de ruido. Hola, Ella es, mucho la gusto. ella es la NPC número 1. Ah, hola, supongo.